partir de agora estamos gravando a reunião, cuja gravação ficará sob minha posse e será utilizada como ata na íntegra da reunião. Declaro aberta a 278ª reunião em caráter ordinário do Conselho Municipal de Política Cultural. Hoje é dia 9 de novembro de 2023, 18 horas e 36 minutos. Reunião iniciada em segunda presidente, chamada. Pois não? Hoje é 13 de novembro. Desculpa, fiz a leitura da data da convocação, dia 13 de novembro, reunião convocada no dia 9 de novembro de 2023, perdão. Então, a reunião de hoje tem as seguintes pautas: laudo de prestação de contas do projeto Cacarejando Histórias, informes gerais da Lei Paulo Gustavo, e informações sobre a posse dos novos conselheiros. Nós vamos iniciar fazendo a chamada nominal dos conselheiros aqui presentes. Estão presentes nessa reunião conselheiro da cadeira de Literatura, Luiz Carlos Gorchinski. Presente. Conselheira da cadeira de Artes Populares, Maria Luísa Cortes Cavazotti. Presente. Boa noite. Conselheiro representando a Secretaria Municipal de Cultura, Carlos Alexandre Martins Schneider. Presente. Conselheira da cadeira de Teatro, Ana Cláudia Gambassi. Presente. Conselheiro da cadeira da APAC, Brendo Francis Carvalho. Presente. Eu, presidente desse conselho, Alberto Portugal. E ainda destaco a presença da diretora administrativa da Secretaria de Cultura, Michele Barks, e da nova conselheira, que tomará posse no mês de dezembro, a Júlia Calva, que assumirá a cadeira de literatura. Seja bem-vinda, Júlia, que acompanha essa reunião como ouvinte. Eu passo a palavra agora ao conselheiro Carlos, que vai apresentar o laudo da prestação de contas do projeto Cacarejando Histórias. Logo após que eu mandei a convocação, a gente preparou mais dois laudos, então eu gostaria também de inseri-los nessa reunião também, para a gente já aprová-los, que daí amanhã a gente já consegue mandar a resposta para os proponentes. Tudo bem? Para os conselheiros? Pode ser? Tá. Por favor. Sim, sem problemas. Eu tenho hoje tem Circo na Praça e tenho do 35º FUC também. Então vamos começar pelo Cacarejando Histórias. Conseguem acompanhar a tela? Está Então, temos aberta, aqui Carlos. Oi? Está aberta a tela. Tá. Então, o laudo técnico, né, do projeto Cacarejando Histórias, o código é 44.806, a proponente é a Viviane Aparecida Oliveira da Silva. Então, até a Júlia, que vai estar entrando aqui para saber, entender como que funciona, né? Os proponentes fazem a prestação de contas e a gente faz o nosso laudo técnico, que é aprovado por este conselho. Então, aqui vem todas as informações que eles apresentaram, né, na prestação de contas, e aqui, por último, vem o texto final que precisamos aprovar.
Conclusão. A execução do projeto seguiu o planejamento conforme apresentado no ofício 004 de 2022, readequação do projeto Promifit, datado de 18 de fevereiro de 2022, em que ficou proposto a realização de 3 dias com 20 apresentações presenciais no Parque Lago de Olarias, 20 apresentações em formato de vídeos e 10 apresentações em escolas municipais. Em termos de alcance, foi alcançado um público, a mostra nas escolas CRAS atingiu um público de 1.391 pessoas. A mostra no Lago de Olarias atingiu um público de 530 pessoas. A mostra no Bando da Leitura atingiu um público de 30 pessoas. A mostra online atingiu um público de 7.249 pessoas. A somatória de todas as mostras resulta, conforme informado pela proponente, em um público de 9.200 pessoas, superando todas as expectativas iniciais. O projeto inicial previa atingir um público infantil, contudo, o festival conseguiu alcançar o público jovem e adulto. No Lago de Olarias, a maior parte dos espectadores era formada por famílias. No Bando da Leitura, eram crianças em situação de vulnerabilidade social. No CRAS, o público era de mulheres em situação de risco e a mostra online atingiu todos os tipos de público. O plano de divulgação e o plano de distribuição foram cumpridos conforme solicitação em ofícios submetidos à apreciação do Conselho. O objetivo principal de realizar a mostra Cacarejando Histórias, com histórias regionais de duração de 10 dias no Parque de Olarias e uma oficina aberta para todos, diante do ofício 004 de 2022, readequação do projeto Promifit, datado de 18 de fevereiro de 2022, culminou com a realização da mostra Cacarejando Histórias, com contação de histórias regionais com outra configuração semelhante à solicitada, sendo realizada em 2 dias no Lago de Olarias, 10 escolas municipais, Bando da Leitura e mostra online em um período de 2 meses. Conforme a proponente, realizou-se também a oficina como contrapartida social no Bando da Leitura. A proponente escreve, na página 8 do seu relatório, que o projeto passou por readequação e é aprovado pelo Conselho referente aos locais de apresentação. Também os objetivos secundários foram cumpridos, respeitados os ofícios enviados pela proponente. O primeiro objetivo foi apresentar histórias que promovam o folclore e a cultura oral do nosso povo, difundindo histórias regionais para o público que está na praça, atingindo cerca de 1.500 pessoas durante a mostra e 40 pessoas durante a oficina. Conforme a própria proponente, o objetivo foi atingido visto que as histórias selecionadas pelos contadores eram regionais, contos e causos. Desta forma, promoveu-se o folclore e a cultura oral do nosso povo. O público atingido pela mostra do Cacarejando Histórias superou 8.000 espectadores. O segundo objetivo foi contribuir para o estímulo à leitura, ampliação de conhecimentos e para a preservação de histórias, lendas, causos, usos e costumes regionais através da tradição oral e da arte de contar histórias. Na visão da proponente, através das mostras de contação de histórias, foi possível estimular a leitura, ampliando o conhecimento dos ouvintes e promover a preservação de histórias, lendas, causos, usos e costumes regionais através da tradição oral e da arte de contar histórias. Visto que os vídeos da mostra online servem como registro das histórias contadas, o terceiro objetivo foi incentivar o mercado de trabalho dos contadores de histórias locais, fazendo com que isso não seja apenas hobby, mas também que gere lucro, além de incentivar as pessoas a buscar a arte da narrativa. Conforme informado pela proponente, o objetivo foi atingido, visto que todos os contadores de histórias foram remunerados de forma justa, além de incentivar as pessoas a buscarem a arte de contação de história. O quarto objetivo foi levar mais atividades de entretenimento para um local público da cidade, oferecendo mais opções de cultura e lazer para os finais de semana do povo pontagrossense. A proponente afirma que o objetivo foi atingido, visto que ocorreram contações de histórias no Lago de Olarias, Bando e escolas públicas da cidade de Ponta Grossa. O quinto objetivo foi incitar o desejo das crianças por histórias, incentivando desse modo a criação cênica e a busca por outras leituras ao possibilitar, não só para elas, mas também ao público adulto, um passeio por seu imaginário. A proponente informa que, através das mostras de contação de histórias, foi possível incitar o desejo das crianças por histórias, incentivando a busca por literatura, pois muitas crianças faziam questionamentos sobre as histórias e demonstraram interesse pelos livros apresentados pelos contadores. O sexto objetivo foi promover o convívio pacífico e familiar em ambiente propício para o entretenimento e a cultura, estimulando a leitura e o gosto pela arte de ouvir histórias junto ao público. Este objetivo, segundo a proponente, foi atingido através de mostra realizada no Lago de Olarias, visto que o público predominantemente era famílias. Na mostra online também foram recebidos comentários de pais que relataram as reações dos filhos em relação às histórias. Por fim, o sétimo objetivo
foi estimular a cultura popular, preservando, fortalecendo e valorizando o patrimônio imaterial e identidade do nosso povo. Conforme informado pela proponente, através de realização do Cacarejando Histórias, foi possível estimular a cultura popular, preservando, fortalecendo e valorizando o patrimônio imaterial, a identidade do nosso povo. As rubricas e valores definidos na planilha orçamentária foram cumpridos e comprovados pelas notas fiscais e extratos apresentados, conforme informado pela proponente. Houve remanejamento, redução de R$ 400 da rubrica Instagram para a rubrica Aluguel de Som. Remanejamento e redução de R$ 300 na rubrica Facebook para a rubrica Aluguel de Som. Remanejamento e redução de R$ 100 da rubrica Água para a rubrica Vídeo e remanejamento, redução de R$ 500 da rubrica Produtor de Montagem para a rubrica Vídeo, conforme informado pela proponente. A rubrica Instagram e Facebook foram remanejadas para a rubrica Som, pois não seria possível obter comprovante de pagamento para as mídias sociais. Optou-se por remanejar para a rubrica Som, visto que o valor do aluguel foi maior do que o proposto anteriormente. As rubricas Água, 100, Produtor de Montagem 500 foram remanejados para as rubricas Vídeo, pois o valor da gravação, captação de som, iluminação e edição de vídeos demandaram recurso maior do que previsto inicialmente. O remanejamento dos valores ficou conforme informado pela proponente, dentro do limite de 20% do valor do projeto, conforme permite o edital. No que concerne aos apontamentos realizados durante diligência conduzida pela Secretaria, via correio eletrônico datado de 31 de maio de 2023, e levantamentos realizados em análise do relatório de prestação de contas, foram apresentados justificativas e esclarecimentos por parte da proponente. Segue aqui um breve relato, o RPA número 12, páginas 64 e 65 do relatório, discrimina o serviço realizado como fotografia quando se trata de serviço de designer gráfico. Observa-se que o nome do prestador de serviço no RPA tem correspondência com o relatório. Neste, a proponente se justifica em campo reservado à observação da prestação de contas. O RPA número 6 apenas não contém o nome do prestador de serviço de contação de história, porém possui todos os dados restantes do contratado. Foi verificado no relatório, páginas 77 e 78, que há correspondência entre comprovante de depósito e os dados do prestador de serviço. As rubricas identificadas para contadores de histórias, com o nome Alfredo, após diligência, no próprio relatório, nos recibos de prestação de serviços, nos comprovantes de depósitos e no extrato bancário, confirmam-se tratar-se de Alfredo Mourão de Andrade e Alfredo Prestes Neto. As justificativas que a proponente apresentou, conforme solicitada em supracitada diligência, refere-se à confecção realmente de um total de 200 cartazes. A discrepância numérica se deveu a um erro de digitação no texto, conforme informou a proponente na justificativa 1, datada de 5 de julho de 2023. Outro sim, a proponente solicitou considerar a informação contida na planilha orçamentária e a nota fiscal, ambas anexadas em relatório. A justificativa 2, apresentada pela proponente, informa que a rubrica Banners foi realizada com recursos próprios, razão pela qual não consta em planilha de despesas em relatório. A justificativa 3 informa que a contadora de histórias Cristina Donassolo supriu a ausência de Anderson da Silva em compromisso de contação de histórias, sem prejuízo a valores financeiros. Para efeitos de registro e análise do relatório, constatou-se que, na rubrica Vídeos, foram realizados 3 depósitos de R$ 800 em 15 de outubro, R$ 600 em 1º de março e R$ 201,37 em 7 de março de 2023, para totalizar o valor da rubrica, sendo que a última parcela foi definida em solicitação por ofício 001 de 2023, submetido pela proponente à apreciação do Conselho. Em referência aos valores, páginas 93 e 94 do relatório, a proponente justificou depósitos realizados erroneamente e seus respectivos estornos, no que concerne a tabela referente ao item 4.4 do edital. Observou-se que houve dissonância entre o valor pago pela coordenação do projeto, R$ 1.500, e a porcentagem referente a esta atividade em relação ao valor total do projeto, 5%. Por fim, registra-se que a proponente submeteu o ofício 03 de 2023 em resposta à diligência da Secretaria Municipal de Cultura, datada de 31 de maio de 2023. Nesse ofício, a proponente informa anexando cartas de desistência e de anuência assinadas por quem de direito, que Paulo Henrique Neto desistiu da função de diretor-geral e que o mesmo foi substituído por Renan Sota Guimarães. Não obstante a apresentação deste ofício, reitera-se que a proponente não justificou a ausência de apresentação das supracitadas cartas para apreciação do Conselho.
prevê o edital 011 do Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura, PROMIFIC, em seu item 4. Do projeto, subitem 4.8, a alteração de integrantes da equipe principal executora do projeto só será permitida após análise e aprovação do Conselho Municipal, salvo se comprovado o motivo de força maior. A proponente atendeu predominantemente aos requisitos do PROMIFIC, executando com bom desempenho o objeto proposto e apresentando as comprovações no relatório final. Não houve qualquer incidência respeitada à situação de exceção pela pandemia SARS-CoV-19 durante a execução do projeto, e o contato da Secretaria com a proponente aconteceu de forma tranquila. A prestação de contas da execução financeira atendeu aos critérios estabelecidos. Registre-se a supracitada intercorrência de não atender ao edital 011 do Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura em seu item 4 do projeto, subitem 4.8. Assim sendo, opina-se pela aprovação com aplicação de advertência escrita, estabelecido no edital 011 de 2020 do Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura, em seu item 16 das penalidades. Subitem 16.1, a linha parágrafo 1º do relatório final apresentado pela proponente. Comissão da Análise Técnica, Michele, Márcia e Heloína. Precisamos colocar para votação. Tem alguma dúvida? Questionamentos? Confere. Que bom que resolveu, né? É um caso muito atípico, né? Pegar uma pandemia traz que é como pode. Então, abrimos para votação? Ou pergunta se alguém é contra, né, Beto? Acho que, Fantasma, eu tenho feito, mesmo quando é pouca gente, mesmo quando é muita gente, eu faço sempre votação, porque eu acho importante registrar o voto individual. Ok? Então, eu começo. Conselheiro Brendo, aprovado ou reprovado o laudo? Conselheiro Aprovado. Brendo. Aprovado. Conselheira Maria Luísa. Aprovado. Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski. Não comprometendo o projeto, como não comprometeu, então é aprovado. Conselheira Ana Cláudia Gambassi. Aprovado. Conselheiro Carlos Schneider. Aprovado. Então, dos conselheiros presentes nessa reunião, aprovado o laudo técnico, o laudo de prestação de contas do projeto Cacarejando Histórias. Carlos, você comentou que nós temos o laudo do FUC também? Tem FUC e tem circo na praça. Mais 2. Vamos que vamos. Quanto menos trabalho a gente deixar para o próximo conselho, melhor. Então, que também tem, a gente tem, bom, vamos fazer aqui, né? As pautas hoje estão tranquilas, né? Por favor. Então, vamos para a pauta da aprovação, laudo técnico, laudo de prestação de contas do FUC. Então, laudo de prestações do projeto 35º FUC. Conclusão. A execução do projeto seguiu o planejamento conforme apresentado em sua ficha de inscrição, no referente aos locais de apresentação, produção, pré-produção, pós-produção e divulgação. Em termos de alcance, foi atingido um público de aproximadamente 700 pessoas, conforme informado pelo proponente. O número superou a expectativa inicial do projeto. O 35º FUC recebeu um público bastante diversificado, tanto em faixa etária quanto nos aspectos culturais, gostos musicais e tendências artísticas. O Cine Teatro Ópera ficou lotado durante a apresentação das músicas, do show e da premiação, com diferentes manifestações sonoras e corporais, o que permite entender também o perfil diversificado do público presente. O plano de divulgação e o plano de distribuição foram cumpridos conforme informado na ficha de inscrição e solicitado pelo ofício 041 de 2023, de 29 de março de 2023. O objetivo principal, promover o 35º Festival Universitário da Canção, foi cumprido com excelência, conforme informou o proponente.
O 35º FUC foi realizado dando continuidade à proposta de ser um evento que reúna a produção musical autoral e interpretativa da região dos Campos Gerais. Em sua 35ª edição, o festival manteve o formato original e trouxe inovações, contemporizando o evento conforme as demandas atuais. Também os objetivos secundários foram cumpridos. O primeiro objetivo foi promover a interação entre músicos da cidade e da região. Conforme informado pelo proponente, o festival teve músicas inscritas de Ponta Grossa, a maioria, Carambeí, Castro, Araputim, Baú e Telêmaco Borba, o que reflete a abrangência geográfica do evento. Ações anteriores e posteriores ao festival demonstraram que o mesmo desempenha o papel de integrar entre músicos e artistas da região. Isto pode ser comprovado conforme afirma o proponente. No lançamento do evento e também em ações que ocorrem após o festival, tais como apresentações e interações em redes sociais. O segundo objetivo, sob a perspectiva do proponente, foi divulgar a música autoral regional. Conforme o mesmo, todas as canções inscritas foram de autores locais e inéditas, sendo que as selecionadas tiveram ampla divulgação na mídia e também na TVE ou EPG, o que garantiu um grande destaque às músicas autorais regionais. O terceiro objetivo foi realizar mentorias dirigidas aos músicos, valorizando a formação e integração com o mercado como contrapartida social. Segundo o proponente, as palestras realizadas anteriores ao festival tiveram por objetivo qualificar e incrementar o repertório artístico e técnico dos participantes, incluindo a comunidade geral. As mesmas fazem parte do projeto FUC Reverbera, criado em edições anteriores. O quarto objetivo foi premiar e promover o reconhecimento dos vencedores do FUC. Conforme informado pelo proponente, as canções vencedoras, como descrito anteriormente, foram premiadas com valor monetário e troféu exclusivo. Ainda obtiveram espaços na mídia local e redes sociais. Por fim, o quinto objetivo foi divulgar o Festival Universitário da Canção e revelar talentos regionais, conforme afirma o proponente. O festival teve uma ampla divulgação e acabou por destacar tanto músicos que já apresentavam uma trajetória, quanto novos talentos, incluindo pessoas que pisaram num palco pela primeira vez. O festival cumpriu seu papel, ainda como informado pelo proponente, de impulsionar a produção musical local e regional, permitindo uma gama de performances variadas. As rubricas e valores definidos na planilha orçamentária foram cumpridos e comprovados pelas notas fiscais e extratos apresentados, conforme o ofício número 41. Houve remanejamento, alteração orçamentária com a exclusão de rubricas de assistente de produção, bilheteiro, mestre de cerimônias, banda de apoio e locação de sonorização e iluminação, que totalizaram 14.300 e foram pagos por outras fontes de recursos, informou o proponente em ofício. Ainda neste ofício foi solicitado o remanejamento, aumento de R$ 500 para R$ 1.100 da rubrica de troféus, a criação da rubrica de artista visual no valor de R$ 1.000 para a produção da arte do festival e a ampliação da rubrica de show convidado de R$ 4.500 para R$ 18.000. O remanejamento dos valores foi solicitado em ofício 41 e ofício número 66, conforme permite o edital número 26 de 2022. A proponente atendeu aos requisitos do Promific, executando com excelência o objeto proposto e apresentando todas as comprovações no relatório final. Registre-se que a diligência para esclarecimentos realizada via correio eletrônico datado de 9 de agosto foi respondida via ofício 124, em 16 de agosto, firmado pelo representante da proponente do projeto. Não houve qualquer incidência durante a execução do projeto e o contato da Secretaria com a proponente sempre aconteceu de forma tranquila. A prestação de contas de execução financeira atendeu aos critérios estabelecidos. Assim sendo, opina-se pela aprovação do relatório final apresentado pela proponente. Alguma observação? Que bom que este ano o Nelson não foi remunerado lá, como é que é? Verdade, né? Mas eu acho que é um ponto positivo, porque se a gente tinha tido isso no ano anterior, essa questão, e agora eles já avançaram, né, é um laço que se reforça, bacana, e o FUC é um festival que não tem igual, né, cara? Pena que o Álvaro não está aqui para poder, né, celebrar a existência do FUC, né, mas, nossa, do jeito que eu falei, ficou horrível, mas vocês entenderam que ele só não pode estar presente. Mas o ponto é que tomara que essa parceria, né, entre a secretaria continue, né, e eles participem mais vezes e tal. Muito honra que o dinheiro seja usado para isso. Uma coisa que eu ia comentar é que interessante é como eles conseguiram remanejar bastante os recursos, né, talvez, assim, eu avalio a possibilidade de, para próximos e futuros editais, a gente, quem sabe, pensar uma porcentagem um pouco maior
dessa flexibilização, assim, por exemplo, a universidade às vezes conseguiu pagar ali, não sei se isso é indexado em lei ou alguma coisa assim, né, mas eu acho que a gente poderia pensar de aumentar de 20 para 25, sei lá, né, isso pode pensar para futuramente. Então, Brando, esse valor de remanejamento, normalmente, ele é um valor padrão para outros editais também, sabe? Tipo, para a pessoa não, sabe, para ela também não se atrapalhar. Então, passou de 20%, solicita para o conselho, a gente lê, aprova e vê o que tá acontecendo. Essas determinações são bacanas, assim, também, que quando a pessoa tem esse feedback, ela não se atrapalha na hora depois também de fazer a prestação de contas, sabe? Então, por isso que a gente acaba seguindo esses padrões, Lei Rouanet, né, o Profice e o nosso Promific aqui. Então, essa margem é sempre trabalhada nesse sentido, claro. Temos autonomia para poder trabalhar, mas é também para que não se aconteça de alguém, porque 20% de repente de 18 mil é um valor, né, mas 20% de chegar a 100 mil, 120 mil é um valor um pouco maior também, a pessoa não pode atrapalhar, que a gente sempre pensa, né, cuidar para que a pessoa não tenha que devolver dinheiro, como já está acontecendo em alguns projetos. São inseguranças que a gente acaba tendo, né, são formas de proteger até os proponentes, né. Oi, Sharon, boa noite, bem-vinda. Tudo bem? O microfone está desligado, Sharon. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, bem-vindo, então, à primeira Obrigada. reunião. Hoje você, a Júlia, estão entrando como ouvintes na reunião, né? Não participam das deliberações ainda. A gente tem mais essa votação que a gente vai fazer, mais uma, e daí a gente já vai falar sobre a posse de vocês, tá bom? Então, Fique à vontade. Tá, obrigada. Mais alguma colocação, conselheiros e conselheiras, sobre esse laudo apresentado do FUC? Abro, então, para votação nesse momento. Conselheira Ana Cláudia Gambassi. Aprovado. Conselheira Maria Luísa Cortes Cavazotti. Aprovado. Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski. Aprovado. Conselheiro Brendo Francis Carvalho. Aprovado. Conselheiro Carlos Alexandre Martins Schneider. Aprovado. Então, todos os presentes aprovam o laudo de prestação de contas do projeto FUC. E vamos à última apresentação de laudo de aprovação. Carlos. Já estou abrindo aqui, Beto. Qual que é o projeto? Esse aqui é o... Hoje tem circo na praça. Isso, do Robert, acho que é do Robert Salgueiro esse. Deixa eu ver aqui. Robert Salgueiro é difícil, tem que falar palhaço picolé. Né? É o produtor do picolé. Hoje tem circo na praça, tem sim senhor, edição é Tempo de Ser Feliz. O proponente é o Robert Williams Vargas Salgueiro. Conclusão. A execução do projeto seguiu o planejamento conforme apresentado em sua ficha de inscrição, em conformidade com a produção, pré-produção, pós-produção e divulgação. No que concerne ao local de execução, foram realizadas apresentações em todos os locais informados no projeto. Em termos de alcance, foi alcançado um público total estimado, segundo informado pelo proponente, em 14 mil espectadores diretamente em forma de plateia, com alcance de apoio televisivo na RPC Ponta Grossa, disponibilizando o espaço para divulgação do projeto através de VT comercial, que atinge cerca de 36 cidades dos Campos Gerais, em comerciais nos programas, novelas e demais conteúdos da grade do canal. Estima-se, conforme informado pelo proponente, o alcance de 1.500.000 pessoas que assistem diariamente os canais, durante todo o mês de julho. O plano de divulgação e o plano de distribuição foram cumpridos conforme informado na planilha orçamentária. O objetivo principal de levar 25 apresentações do projeto às praças da área urbana e rural da cidade de Ponta Grossa foi cumprido, promovendo fácil acesso à arte circense e levando o circo para comunidades que não haviam tido a oportunidade de prestigiar um espetáculo circense. Sobre os objetivos secundários, elenca-se o objetivo de possibilitar acesso gratuito ao espetáculo, em locais de fácil acesso para a comunidade, que também foi alcançado, visto que os espetáculos foram realizados de forma totalmente gratuita. Outro objetivo foi promover a descentralização cultural e a universalização do acesso à arte circense, bem como valorizar as potencialidades artísticas das pessoas que compõem a plateia através de interação com os mesmos nos espetáculos, e também promover o fortalecimento de vínculos familiares.
Por fim, como objetivo secundário, propôs-se utilizar a linguagem milenar da palhaçaria em esquetes cômicas e performances artísticas do mundo circense em 50 minutos de duração. As rubricas e valores definidos na planilha orçamentária foram cumpridos e comprovados pelas notas fiscais e extratos apresentados. O remanejamento dos valores ficou dentro do limite de 20% do valor do projeto, conforme permite o edital. O proponente atendeu os requisitos do Promific, executando com excelência o objeto proposto e apresentando todas as comprovações no relatório final. Não houve qualquer incidência durante a execução do projeto e o contato da secretaria com a proponente. Sempre aconteceu de forma tranquila. A prestação de contas da execução financeira atendeu aos critérios estabelecidos. Assim sendo, opina-se pela aprovação do relatório final apresentado pelo proponente. Algum comentário? Então, abrimos votação. Conselheira Maria Luísa Cortes Cavazotti. Aprovado. Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski. Aprovado. Conselheiro Brendo Francis Carvalho. Aprovado. Conselheiro Carlos Alexandre Martins Schneider. Aprovado. Conselheira Ana Cláudia Gambassi. Aprovado. Assim, todos os conselheiros votam pela aprovação do laudo. Eu destaco a presença agora da conselheira Pamela Chamini, da cadeira de dança, mas a conselheira entrou agora, então não vota nessa pauta. Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpa o atraso. Oiê. Eram essas as nossas pautas deliberativas da reunião de hoje. Agora, Carlos também faz os informes sobre a nossa lei Paulo Gustavo. Certo, só para a gente... Aqui no município. Queria, agora, enquanto secretário de Cultura, compartilhar aí com os conselheiros, tanto os já no mandato quanto os novos. Quero deixar registrado, parece que eu estou puxando, rasgando uma seda para o meu diretor de cultura, para a minha diretora administrativa, mas realmente foi emocionante a mobilização da equipe da secretaria nesses últimos dias para atender todos aqueles que tinham dificuldade, né? Foi sábado, domingo, feriado, em horários totalmente alternativos, teve dias ali que até depois das 11 horas da noite eles estavam na secretaria, manhã, para que absolutamente ninguém pudesse dizer que não teve suporte ao vivo, né, no cara a cara. Maria Luísa, enquanto conselheira, também fez uma mobilização incrível de puxar pela mão não só os artesãos que são do segmento que ela mais tem contato, mas assim, dos mestres de saberes, levar, acompanhar as pessoas, sentar junto. Eu acho assim que foi o momento mais bonito da política pública de cultura efetiva acontecendo aqui na cidade. A gente teve, embora tenha sido o edital mais longo, né, Fantasma, de todos, com mais páginas, porque a gente teve que se adaptar, né, é uma lei que vem com normas totalmente diferentes do que a gente segue aqui nos nossos editais, mas o suporte que foi dado, a equipe de plantão que ficou nesses dias foi muito legal, foi muito bonito de ver. Então, fique à vontade, Fantasma. Vou pegar esse gancho que você falou sobre o edital, né? As pessoas, os proponentes reclamavam dos nossos editais que eles eram complicados, mas aí quando vem um que vem com lei, com diretrizes federal, a gente percebe que daí que os nossos, eles estão assim realmente mastigados e dados para ser fácil mesmo, para ser um facilitador. Não julgo também o que veio do governo federal, porque a intenção ela é muito boa, né, e a gente precisa realmente disso.
tem muitas perguntas a serem respondidas no momento da inscrição, mas porque o MINC está querendo fazer meio que um censo cultural para mapear realmente quem está fazendo a cultura, quem é a cara da cultura nesse Brasilzão aí. Então precisa ter isso. Claro que acaba tendo dificuldade, ainda mais pessoas que não estão habituadas a se inscrever em editais, acaba sendo mais uma dificuldade. Porém, né, nós fizemos lá o nosso trabalho, tudo como manda a lei, a gente fez oitivas online, presencial, no geral, por setor, o audiovisual se organizou muito bem também para poder, até porque a Paulo Gustavo é o edital para o audiovisual, eles se organizaram muito bem, eles reivindicaram muitas coisas assim nos nossos editais, como todos os setores se organizaram e sugeriram. A gente fez depois a leitura dos editais de maneira presencial, também foram 3 noites, 7 editais lidos. Foi assim, até às 11 da noite, a gente discutindo item por item, ouvindo o que a população queria para chegar nesse edital. Aí, para não ficar ainda em dúvidas nenhuma, nós fizemos essa força-tarefa, esse plantão, como eu chamava também, do dia 2 de novembro até o dia 8, com horários assim, para ninguém dizer assim, mas eu não podia, a gente estava lá no feriado à tarde, no sábado à tarde, no domingo à tarde, na segunda pela manhã, na terça à tarde e na quarta até às 11 da noite, praticamente, a gente ficou até às 9 atendendo e ficamos fechados lá até mais um pouco ainda, para poder atender e tirar dúvidas. O objetivo principal era que a gente conseguisse realizar a inscrição das pessoas que não têm condições, das pessoas que não conseguem, não são habituadas a estar na internet, a ter esses formulários, mas muita gente aparecia. Então, assim, enquanto estava a equipe da empresa que a gente contratou, utilizando os 5% do valor total como a lei permite, ainda tinha o trabalho ali pela internet, pelo WhatsApp, assim, tipo, a Márcia e eu estávamos o tempo todo respondendo, então tinham 5 funcionários atendendo pessoas presencialmente, e eu e a Márcia, a gente estava na internet ainda atendendo 3, 4 ao mesmo tempo também, naquele mesmo período. Então, assim, é gratificante que a gente conseguiu chegar, mas também é assustador porque a gente percebe o quanto as pessoas ainda não estão tão preparadas. Ao exemplo, as pessoas não têm portfólio. As meninas que a gente chamou, elas tiveram que fazer portfólio para alguns artistas, principalmente o pessoal do artesanato, que eles têm material, eles têm foto, e isso não estava junto. Então, assim, teve umas que saíram felizes da vida, que elas nem sabiam qual era o termo portfólio, e elas saíram felizes falando, agora eu tenho um portfólio. Que isso também é para o futuro, porque agora é só dar continuidade nesse portfólio para elas. Ter um currículo bacana, né, ter alguma coisa apresentável para poder se inscrever em editais. A ideia era que a gente pegasse as pessoas no edital que a gente fez para os maiores de 60, porque teve alguns questionamentos, né? Por que só para maiores de 60? Gente, nós temos mães de santo, benzedeiras, pais de santo, ferreiro, violeiro, sanfoneiro, artesãs que têm mais de 60 anos e que é difícil para eles se inscreverem com todo mundo. Se a gente abre para menos idade, aí a concorrência fica maior ainda. Então, quando a gente pensou nesse edital, era realmente para pessoas com mais de 60 anos, com uma carreira artística, que eles conseguissem entender que estão sendo atendidos pela Lei Paulo Gustavo também. E a gente acabou atendendo muito mais gente, foi sensacional, assim, foi muito bacana. Os editais eles já encerraram, a gente deixou eles abertos por 10 dias, eles já estão passando pela análise de mérito agora, se eu não estou enganado, amanhã a gente divulga um dos resultados já, então, assim, está indo para a fase final. E também, com ironia do destino, amanhã o Senado vota a prorrogação do prazo da Paulo Gustavo. Claro, edital fechado, a gente vai ter que, né, não temos o que fazer. Porém, se não teve tantos inscritos, a gente não podia segurar, né? Se a gente segura mais um pouquinho e não dá certo, daí a gente acaba perdendo dinheiro. Então, a gente faz o quê? Provavelmente vai ser aprovado amanhã, e então a gente vai ter até 31 de dezembro de 2024 para usar os recursos. O edital fechou, a gente vai seguir com premiação, as pessoas que passaram vão ter que... Só fazendo um parênteses, Fantasma. Eu acho que existe uma possibilidade de, se realmente for prorrogado, que eu ainda particularmente não acredito. Acho que, porque a pressão é muito grande. Os grandes municípios do Brasil inteiro já fecharam seus editais, já tem municípios que já estão pagando, né? Sim, Então,
Mas eu acho que aí o que vai acontecer é que os municípios que já fecharam, se vier a ser prorrogado, eles vão fazer como fizeram na Aldir Blanc, vão autorizar que sejam abertos novos editais, né? sim, Não prorrogar prazo para a gente, não, mas abrir prazo novos não. editais como aconteceu no Brasil todo. É. E aí, mais uma vez, quem faz tudo certinho, correndo para cumprir o prazo, tem menos benefício do que quem deixa tudo nas coxas, né? Vai Enfim. empurrando de qualquer forma. Não, realmente isso que eu estou querendo só para esclarecer, né? Os editais foram fechados, não temos o que fazer. O que a gente espera agora é, se, né, porque eu ainda não sei como estão os resultados, se sobrar recursos, a gente vai poder usar esses recursos no ano que vem. E temos até o final do ano que vem para poder usar esses recursos também. Claro que a gente está tentando ver para não embolar com a Aldir Blanc, que a Aldir Blanc vem por aí também. Mas então, acho que fizeram sinal que não. Para mim tá normal. Para mim tá normal. Isso que eu tô alternando as telas aqui, tô ouvindo vocês e para mim tá normal, Maria. Então, só para concluir, então, esperamos a votação de amanhã e vai começar a sair os resultados dos nossos editais. Daí nós vamos cumprir com o planejamento como a gente estava previsto, né, que até 29 de dezembro todos os proponentes recebam os recursos para poder executar os seus projetos. Eu acho. Brendo. Eu tenho uma pergunta. Vamos dizer que dentro, né, na minha perspectiva, o prazo foi curto, mas eu super respeito, entendo, né, o porquê. Vamos dizer que a gente não consiga usar todo esse recurso, que os projetos aprovados, eles não sejam, não peguem todo esse bolo. Se houver essa prorrogação, então a gente teria como fazer um segundo edital futuramente, com os recursos remanescentes, pelo que entendi o que o Alberto, né? Eu acho que é legal. Exatamente. Né? Eu tô pensando assim que concordo super com o que o Beto falou, né? Mais uma vez a gente sendo penalizado, os caras deixam para os 45 do segundo tempo para fazer uma coisa que devia ter sido feita antes. E quando eu vejo, eu conversei muito assim com os artistas, né? De várias áreas. Eu acho que foi muito feliz vocês abrirem essa categoria para as pessoas da terceira idade. Eu conheço projetos aqui em Ponta Grossa que envolvem pessoas mais velhas, culturais, né? E que mostram essa, vamos dizer assim, a existência dessas pessoas. Então, foi muito sensível e eu gostaria de parabenizar vocês por isso, né? Veja como é legal vocês terem se dado no senso e trazerem isso para uma política pública. E antes de passar a palavra para a Maria, falar que, pô, esse negócio da vigília que vocês fizeram, né? Foi chamado de vigília, foi muito honroso, assim, né? Eu acho que a gente sempre tem aqui nossas brigas, nossas diferenças, nossas discussões, né? O conselho, nossa gestão foi marcada por brigas, mas eu acho que nesses momentos, assim, a gente vê que existe boa vontade, existe respeito pelo trabalhador da cultura, então, parabéns mesmo, né? E vamos torcer para que futuramente a gente consiga ampliar isso, vamos trabalhar todos, né, para que a gente consiga ampliar essas participações aí. Vai lá, Maria. O Luiz está na É o seu frente. Luiz. Então, conselheiro Carlos, por gentileza, 2 indagações, pode ser? Claro. Então, qual foi o número de inscrições no projeto da lei, Paulo Gustavo? Peraí, seu Luiz, eu tenho as anotadinhas aqui. Eu vou colocar como edital aqui, depois eu abro ali e a gente lê, mas assim, no edital 1A tivemos 37 e no 1B 15, no edital 2A tivemos 14 e no B 3, no edital 3 tivemos 4 e no B 1, no edital 4 tivemos 38 inscritos, no edital 5 tivemos 4 inscritos, no B do 5, 3, no edital 6 tivemos 1 inscrito, e no edital 6B 2 inscritos, edital 7 são 87 inscritos na categoria A e 20 na categoria B. Então, somando tudo aqui, assim, vamos ver, fazer uma conta rápida aqui, só para a gente ter uma noção. Claro que as pessoas podem repetir a inscrição, não pode se inscrever no mesmo edital 2 vezes, mas como nós realizamos 7 editais, as pessoas poderiam se inscrever nos 7 editais se for maior de 60 anos, né? Se não, em 6 editais as pessoas poderiam se inscrever.
Deixa eu fazer aqui. Aqui na minha conta rápida deu 231 pessoas inscritas. Isso é um número bruto, né? Não se passou por homologação ainda. Eu não peguei esse número ainda depois da homologação e depois da premiação agora. Então, não houve a análise de mérito ainda. E a outra indagação... Eles estão na análise de mérito neste momento, seu Luiz. Uhum. Outra indagação daí seria qual é o valor pecuniário disponibilizado da Lei Paulo Gustavo para cada edital? Tem um parecer? A Lei Paulo Gustavo ela é para o audiovisual, então 70% do valor ele ia para o artigo 1º lá, que era o audiovisual. Os outros 30% para as demais áreas. Aí ficaria a cargo de cada secretaria poder fazer. Nós fizemos a nossa divisão, até posso, ou o senhor abre lá o link, lá eu posso apresentar aqui. Então, e essas informações todas foram discutidas nas audiências públicas com o setor, seu Luiz. E os editais estão todos disponíveis na aba editais do site da Secretaria de Cultura. Tudo bem, então. E o valor pecuniário na íntegra para o município de Ponta Grossa, qual foi o valor? De um pouco mais de 2.700.000, seu Luiz. 2.785.000. Beleza, então. Lá. Agradeço a abordagem. E desse valor, 70% foi para o audiovisual, para editais. Aí nós fizemos edital de produção, onde poderia se escrever curta-metragem, documentário. Oi, caiu? Oi? Pode falar. Eu escutei alguém falando aqui alguma coisa. Oi? Michele? Não, é a Maria Luísa. Maria Luísa? Caiu, mas não caiu, Malu. Mas não caiu, Não caiu, Maria Luísa. Acho que é a conexão que está travando. A gente está te vendo, Maria. Então, seu Luiz, desses 70% nós fizemos edital para produção audiovisual, para premiação de vídeos feitos por celular, também para incentivar as pessoas que estão iniciando, né, não se tem uma câmera profissional, então a gente fez prêmio para quem já tinha um vídeo produzido até julho deste ano. Fizemos o edital também para festival, porque a gente espera, né, que realmente exista um festival até para fazer a apresentação desses projetos que vão surgir por aí. Então, assim, a gama de editais para o audiovisual foi bem grande que a gente conseguiu fazer, e isso tudo feito em audiências públicas com o pessoal, o antigo conselheiro, que era o Manuel, ele reuniu as pessoas, ele tem outros grupos lá, a gente sempre estava conversando com ele sobre esses assuntos. E os outros aspectos também, a Ana Cláudia reuniu o pessoal do teatro, a gente se reuniu lá no palco B, a Maria Luísa também levou o pessoal do artesanato para a gente conversar, acho que todo mundo acabou participando de alguma forma na construção desses editais que a gente lançou e estamos agora na reta final. Bom, resumindo então, quase 2 milhões apenas para o audiovisual, né? Dá mais de 2 milhões, né, seu Luiz? É 70%. Quase 2 milhões, quase. 70% é 2.700, né? 2.700 ficou 2 milhões quase 2 milhões. Só para o audiovisual. Mas agradeço a gentileza das respostas e a urbanidade do atendimento. Brendo. Só para complementar, né, é importante lembrar que o audiovisual ele envolve uma cadeia de profissionais, né? Então a gente consegue, por exemplo, contemplar, não sei se é exatamente essa lógica, né, mas a gente consegue contemplar o pessoal da literatura, entre aspas, com o roteiro, né, ou tantas outras áreas aí. Eu até conversei com o pessoal da parada, né, que perguntei se eles iam submeter alguma coisa, eles falaram, a gente não sabia qual área, né, que eu falei, não, mas não tem problema, vocês fazem um documentário depois, né, faz o evento e depois faz um documentário sobre o evento, uma coisa não impede a outra, né, dá para
esticar, vamos dizer assim. E acho que também tem o lance de a gente entender, né, a dificuldade da falta de profissionalização, né, dos bens de capital, vamos dizer assim, que seriam aqueles que a indústria usa para criar produto, né, a gente não tem, tipo, indústria de entretenimento em Ponta Grossa. Então, legal que a gente possibilite essa questão dos celulares, mas sempre, né, prisando os projetos, né, para profissionalizar eles, assim. Eu acho que para o ano que vem, se a gente for fazer um segundo edital, né, vale a pena a gente buscar, não sei, assim, se existe esse caminho, um convênio, não sei como que eu já ouvi falar sobre isso em um outro lugar, de a gente pegar, por exemplo, alguém que tem algum estúdio e fazer, tipo, uma parceria da secretaria ou alguma coisa assim, sabe? Para que, sei lá, se as pessoas da secretaria fossem, as pessoas da secretaria não, se as pessoas de Ponta Grossa fossem usar estúdio em Curitiba, tivesse um desconto, sei lá, sabe, eu fico pensando nessas possibilidades. Sei que existe todo um problema de favorecer o profissional, né? Mas eu estou pensando em disponibilizar equipamento, certo? Que eu acho que às vezes a galera não tem, e não sei se eles conseguem comprar, né, com edital, mas enfim, para ideias para a gente ir cozinhando para o ano que vem ou para um próximo edital. Brenda, nesse teu raciocínio, assim, eu vou usar o exemplo do pessoal do hip hop. Sabe que o pessoal do hip hop, eles acabam montando as suas bandas, né, fazendo suas letras de rap, e tem a necessidade, obviamente, pelo mundo moderno aí, de fazer um videoclipe. E eles acabam, né, procurando tanto estúdios aqui da cidade que já existem, que atendem, né, como estúdios de outras cidades para se fazer, e acaba movimentando essa economia também, né, a captação do áudio, o cinegrafista e tal, fazer. E a gente tem alguns receios de se envolver nisso e de cortar daí também essa cadeia produtiva, né, de repente a gente está interferindo, está cedendo lá, claro, se for como oficina, acho que é bem bacana, é bem pertinente que a gente deva fazer, né, mas como um serviço a ser oferecido gratuitamente, a gente acha bem complicado. A gente conversa muito com o Beto, com a Michelle sobre isso, de como a gente pode, não, para fazer e não atrapalhar, sabe? Acho que é uma conversa bem ampla. E sobre equipamento, a gente está comprando, da Paulo Gustavo também vem recursos para espaços. Então a gente já fez o orçamento para o Palco C ser uma sala de cinema, para quem produziu seus filmes poder se apresentar lá, o Centro de Cultura também completo, tela, projetor, som, para se fazer também alguns festivais lá, ou ser um espaço realmente de cinema que a gente quer colocar lá para as pessoas que já produziram, que está apresentando. Então, o que a gente está conseguindo fazer, a gente já está levando para ter um espaço de qualidade para a pessoa poder apresentar o seu produto do audiovisual aí. Maria Luísa. Não te ouvimos, Maria. Microfone, Maria Luísa. Tem que ligar o microfone. Ela ligou, só que não está captando. Tá vendo que o microfone dela tá ativado, só que ela não tá... E agora? Não dá. Agora... Não, tenta entrar de novo, Maria. Não. Tenta entrar de novo, que tá bugado. Então, enquanto o seu Luiz... Então, só para registro, sabe, eu vivencio muitos cotidianos da municipalidade, né? Então, a gente encontra, assim, alguns artistas da área da música, da área do teatro, assim, sabe? E eu vi alguns queixumes, algumas lamúrias, algumas reclamações, no sentido dos editais serem engessados, demais de engessados, assim, muita burocracia, assim, sabe? No sentido de poder se inscrever e poder participar. Então, seu Luiz, eu já falei no começo ali, né, que as pessoas já reclamavam dos nossos editais. Quando vem agora um do MINC, ele muito mais, com toda certeza muito mais, mas eu já expliquei. É uma questão de legalidade, né, Fantasma? Para o senhor entender assim, por exemplo, esse edital do MINC, ele não exige na prévia, ali na homologação, a ICNDs, por exemplo. Então, assim, as ICNDs, elas só vão ser solicitadas quando esse proponente passar. É interessante para o proponente? Claro que é. Ele não precisa correr atrás das ICNDs, apesar que tira online, são todas gratuitas, mas para nós, enquanto poder público, é um número maior de projetos que tem que passar pela análise de mérito. Entende? Quando fica dificuldade, ele assim, já faz uma filtragem quando a pessoa está com uma CND que não está certo, e daí só vai para análise de mérito quem já está todo mundo certo. Eles trazem isso para facilitar de uma forma, mas eles fazem os questionários realmente longos ali, tipo,
cor, opção sexual, tem todo um questionário, se vocês puderem abrir lá, vocês vão ver, assim, que é gigantesco. Não sei se alguém daqui se inscreveu nos editais, mas, assim, são muitas perguntas mesmo. A gente não discorda do que as pessoas falam, mas também serve para as pessoas verem que os editais que a gente vem realizando ao longo desses anos não tem nem 10% daquilo que eles pedem no edital da Paulo Gustavo. Obrigado. E vai ficar cada vez pior, né? Os editais vão ser cada vez piores. Agora, a lei nova, hoje nós tivemos reunião sobre isso e é daí para pior. Ou o setor vai começar, porque a gente vê, obviamente, pessoas que têm menos compreensão, a gente entende que vão se bater mesmo. Agora, nós vemos vários artistas que não se dão... Fantasma, teve artistas que disseram para você, que foram, na verdade, que foram nos plantões e disseram assim, estou aqui porque não vou ler, não quero ler. Olha, senhores conselheiros, esses 7 dias, assim, eu recebi mensagens fantásticas de pessoas agradecidas pelo que a gente estava fazendo, mas também a gente escutou algumas coisas desse tipo, assim, professora chegar e falar assim, eu quero participar e eu decidi que eu não vou ler o edital. E daí você fala o quê para... Simples assim, eu decidi que eu não vou ler, mas eu quero participar, sabe? Então, você vê assim que você fica sem saber o que fazer, o que falar para as pessoas, assim, tipo, poxa, como é que você não quer participar de algo que você não vai ler? Sabe? Então, são coisas que a gente fica bem triste, assim, porque forma-se de se poder viver de arte, edital. Pega um edital municipal, um edital, de repente, estadual, aprende por aqui, vai fazendo, não é no primeiro ano que você vai conseguir a verba toda que você precisa para o seu projeto, mas, assim, tem que começar em algum momento, e as pessoas, às vezes, não querem nem dar esse primeiro passo, assim, que seria ler o edital, se informar e poder se inscrever. Então, ouvimos isso, sim, infelizmente. Vida atribulada, ninguém tem tempo para nada. Essa globalização com a internet escravizou todo mundo, é das 6 à meia-noite, e tem que filtrar. Teríamos que fazer uns 3 clones, o dia tem que ter 48 horas, e mesmo assim não daríamos conta de tudo. Infelizmente, é a realidade nua e crua. E muitos se queixam também, no sentido de que sempre os mesmos, sempre os privilegiados e tal, não dão chance para quem está dando os primeiros passos e tal. Então, essa reclamação foi a maior, né, no caso do gessamento dos editais, né. Então, mas como é uma lei federal e veio, né, de cima para baixo, tem que acatar e pôr em prática. Mas a minha resposta é sempre a seguinte, seu Luiz. Agora, quando as pessoas dizem, não me dão chance, eu sempre pergunto o nome e eu vejo na homologação dos últimos editais. E 99% das pessoas que dizem que não tiveram chance nunca se inscreveram em um edital. Então, isso tem assim, para mim, é a grande resposta. As pessoas acham que elas não têm chance, mas elas acreditam que a gente tem uma gavetinha de dinheiro e que cultura se faz dessa forma. É sempre bom usar a palavra duvida, né? E sempre ouvir os dois lados, né? Ser empático e tal, e procurar, né, saber realmente quem está com a razão e quem não está, né? Então, sempre usar a palavra duvida, porque pode proceder a reclamação e pode ser que não é verdade? Eu faço duas questões aí, seu Luiz. Por exemplo, assim, dar chance para quem está começando. O edital feito com filmes de celular. Ponto. Estamos dando chance para quem está começando. O edital para quem é maior de 60 anos, dando, né, tipo, uma premiação para quem tem uma carreira, uma vida mais longa do que nós que estamos fazendo arte. A outra coisa que o senhor falou ali é que as pessoas são muito atribuladas, ok, mas se você quer viver da sua arte, você tem que entender que aonde eu vou conseguir recursos. Não vai aparecer um empresário saindo, brotando na sua frente, falando eu quero investir no seu produto artístico, seja ele qual for. Através do edital você consegue fazer isso, porque é um processo totalmente legal, é um processo que as pessoas vão passar. Se a pessoa não quer sentar para ler o edital, ela não quer viver da sua arte. Aí o senhor fez eu lembrar de uma coisa assim, vamos pegar o exemplo da Paulo Gustavo e Aldir Blanc.
No período da Aldir Blanc, nós artistas estávamos sem fazer absolutamente nada, né? A gente estava em casa, o músico não podia sair tocar, nós do teatro não podíamos fazer apresentações. Então, quando surgiu o edital, a gente acabou conseguindo ter mais tempo. E a Paulo Gustavo, eu vejo também isso. Tem um monte de artistas que está com a sua agenda lotada e que não conseguiu sentar para fazer a inscrição. Mas é uma opção que ela tem também, né? Tipo, eu já estou com vários trampos rolando e não vou conseguir parar para fazer o edital. Então, ela está conseguindo viver da sua arte. Essas avaliações que eu acabo fazendo também, seu Luiz. Quem está na vez ali? Maria Luísa. Diga, Beto. Não. Só para a gente encaminhar para posse referente à nossa posse. Então tem a Maria Luísa e o Brenda que estão inscritos para finalizarmos essa pauta. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Então, com certeza, só quero registrar, assim, a grande superação que a equipe, né, de artes populares, principalmente já mencionado a questão do artesanato, a superação que a gente foi buscando diante da assessoria que vocês prestaram. Então, a gente está muito grato, houve assim, muitos comentários, né, do quanto que a maioria do segmento nunca tinha participado desse tipo, né, de procedimento. Então, é um avanço significativo. A gente sabe que as outras artes, né, os outros representantes da dança, da música, do teatro, da literatura, já têm uma caminhada muito grande. Então, eu queria, assim, registrar, Beto, e assim, todos vocês, que para nós isso foi muito significativo. E eles reconheceram a necessidade, como disse até o Fantasma, disse, até de um portfólio. Então, só os frutos que já colheram, independente das aprovações, já são muito significativos. E fora isso, a gente pretende fazer um trabalho contínuo nesse aspecto, para que a gente possa participar dos outros editais. Então, nós sabemos que houve exigências extremamente grandes, né? Como disse o Fantasma, ele mencionou a questão de usar informações que provavelmente são significativas para o Ministério ou para outros tipos de trabalhos que eles pretendem desenvolver, mas foi, assim, muito trabalho de todos vocês, significativo, e também das pessoas. Eu acho que a gente passou a estimular a leitura, estimular, preparando materiais com antecedência, pensar em projetos, né, que possam realmente não depender só quando abre edital, mas já ir escrevendo, pensando, se motivando para cultivar o trabalho. E uma das coisas mais importantes que eu queria registrar são as pessoas humildes que foram das feirinhas, né, que foram assim, pessoas que têm 30 anos de caminhada, 25 anos, 20 anos de caminhada e que nunca tinham ido buscar esse tipo de recurso. Então, eles reconheceram a importância de também nós fazermos a nossa parte, e não só o poder público ou o segmento municipal, estadual e federal, mas a gente se mobilizou bastante. Eu sou muito grata, não só assim, eu em si como conselheira, mas o segmento. Então, a gente quer registrar nossa gratidão, nosso respeito e nossa admiração pela dedicação de vocês, inclusive escutando que vocês são além do normal, né? Porque vocês se ofereceram, acima de tudo, como importância de promotores da arte mesmo, promotores da cultura. Não é só ser funcionário público ou não ser, é acreditar no processo de que a cultura se faz com aqueles humildes também e que nem sabe, às vezes, ler direito o edital, mas se mergulharam para aprender. Então, muito obrigada, a gente deixa aqui registrado as palavras de pessoas tão significativas como eu senti aí nessa mobilização, tá bom? Muito obrigado mesmo. Conselheiro, obrigado, conselheira Maria. Conselheiro Brendo. Beto, eu sei que você está com pressa, mas é que a discussão tá boa, tá gostoso. Hoje é uma das poucas discussões. Eu tenho 2 reuniões hoje ainda, Brendo. Desculpa. Tá, mas vou ser breve, então. Olha, uma das críticas que eu entendo as pessoas fazerem, porque eu conversei com isso na última conferência com as pessoas, por exemplo, assim,
Como é que eu vou competir com fulano que faz pela agência tal? A pessoa fala assim, né? Pela agência tal lá o projeto dele, né? E eu entendo esse questionamento. Eu entendo que muitas das pessoas que estão na defensiva e criticam e vamos dizer assim, detratam vocês, a secretaria, nós, às vezes, né, como proponentes dos editais, elas têm um ranço que é de editais anteriores, de anos anteriores, que elas não sabem que mudou, né? E para mim, a maior quebra que tem dessa lógica de, fulano que faz com assessoria, com isso e com aquilo, vai ter sempre a vitória, é exatamente o que vocês fizeram agora, que vocês se disponibilizaram uma equipe para quem quisesse ir lá fazer. Então, eu acho que é muito recente, né, vamos dizer assim, no sentido de que vocês conseguiram fazer esse esforço agora, se organizaram, né, para fazer isso, mas durante o ano tem oficinas e tal, né, mas eu sei disso porque eu sou conselheiro. Eu acho que a maioria da população ainda não consegue entender a dinâmica entre aprender a fazer projeto. Eu discordo quando a gente fala assim, a pessoa não participa do edital, ela não necessariamente quer viver da cultura. Calma, né? Fazer cultura não necessariamente é viver de arte, fazer arte não, né, não é... A política digital é um tipo de política pública, né? Eu não me sinto bem com política digital, eu trabalho com cultura e eu não me envolvo com nada de digital. Eu não gosto, não é o que eu faço. Mas eu estou aqui para contribuir no edital e fazendo pesquisa para contribuir nos editais. Eu entendo a queixa, e eu entendo o seu Gorchinski trazendo essa questão, entende? O que eu acho que a gente tem que lutar, e eu entendo totalmente, assim, a perspectiva de vocês, desse cansaço de ficar tomando bordoada de graça, né, é justamente para mostrar para as pessoas que elas estão erradas, mas com vamos dizer assim, meu Paulo Freire, com a didática de, olha, vocês estão errados, porque a coisa mudou. Não é como era 15 anos atrás, que os editais eram bem complicados, né? Hoje em dia, sei lá se existia editais até 15 anos atrás, mas hoje em dia vocês têm a boa vontade, né? O que eu lamento de verdade, gente, é que não sei como é que vai estar no final do ano que vem, porque, sei lá, né, vocês são funcionários que estão vinculados a uma gestão pública, e daí, né, se troca a gestão, troca os funcionários, a gente vai ficar meio que, né, dependendo da boa vontade das outras pessoas que vierem aí, ou sei lá, mesmo que mantenha a gestão e troque vocês. Eu fico pensando como é que nós conseguimos fazer ano que vem para criar estruturas permanentes de garantir isso, né? Vamos sentir saudades de vocês, mas, né, assim, vocês espero que também sintam saudades de nós. Enfim, vamos para a pauta lá. Sentiremos. Luiz Carlos. Uma dúvida, por gentileza, conselheiro Carlos. No grupo de culturação lá, a Vossa Senhoria deu uma resposta positiva ao conselheiro Wilton, que faz parte dessa representatividade, sobre poder participar como proponente da Lei Paulo Gustavo. Pela Lei 10.718, os conselheiros não podem ser proponentes. Por quê? Há uma diferença entre funcionários públicos e servidores públicos. Funcionários públicos, pela lei, é voluntário, nós não somos remunerados, nosso trabalho é voluntário no sentido de contribuir com a sociedade. E o servidor público, que nem vossas senhorias, seja empregos de provimento em comissão, seja estagiários, sejam concursados, né, e demais nomeados, sim, são remunerados, então recebem. São servidores públicos. Então, nós, como conselheiros, e pela Lei 10.018, nós não podemos ser proponentes. A lei é clara, não podemos ser. Eu fiquei na dúvida sobre essa aquiescência sua, no sentido do Wilton poder participar como proponente da Lei Paulo Gustavo. Você poderia me explicar, por gentileza? A Lei Paulo Gustavo, conselheiro, ela abriu essa exceção na própria lei, justamente visando o não esvaziamento dos conselhos no Brasil inteiro. Então, isso é explícito na lei, desde quando nós começamos a receber as regulamentações, as normativas dela já vinha explícito. No Brasil inteiro, os conselheiros de cultura participaram, inclusive, do Conselho do Estado, do qual eu faço parte, tem conselheiros que são proponentes, especificamente nessa lei. Sim. Bom, uma lei não esvaziamento. Uma lei infraconstitucional, ela é superior a uma lei municipal.
Então, sem problemas. Essa dúvida que eu queria esclarecer, né, porque eu fiquei, né, ele como servidor público, inclusive ele é funcionário público do Estado, né, é lotado na Universidade Estadual de Ponta Grossa e tal, e é conselheiro, né, então eu fiquei na dúvida sobre essa possibilidade de ele poder ser proponente da Lei Paulo Gustavo. Certo, certo. Mas Qualquer na Lei conselheiro Paulo poderia Gustavo, ter se sido proponente. verificar a lei, você vai encontrar aqui. Inclusive, umas 2 reuniões anteriores, o conselheiro Brendo solicitou, eu queria saber como estavam os editais, e eu ainda falei, se eu apresentar os editais aqui para este conselho, vocês não podem mais participar do edital, que essa era uma das determinações e regras que vem da Paulo Gustavo. Se o conselheiro participou da criação, concepção do edital, ele não pode participar. Porque aí ele teria informações privilegiadas. Isso, então todos os conselheiros que estiveram nas nossas oitivas, na apresentação dos editais, estava liberado para todo mundo participar. Os conselhos, o nosso conselho aqui tem 23 anos, assim, a gente já tem uma longa data com o conselho, mas está se criando vários conselhos aí pelo Brasil, em cidades pequenas, onde normalmente existem 3 artistas que acabam fazendo parte desse conselho. Se o conselheiro não pode participar do edital, aí fica difícil, porque daí ou o edital fica esvaziado ou não se tem um conselho. Então, o MINC optou por essa dinâmica aí. Na Paulo Gustavo, conselheiro que não participa da criação, concepção dos editais, pode participar do edital sim. Por isso que a gente nem trouxe aqui para vocês os editais. A gente vem trazendo só apenas informações para que vocês ajudem a divulgar entre os seus, das suas áreas aí, né? E ainda é importantíssimo a gente destacar que o nosso conselho é um caso muito específico. Ele tem uma particularidade muito nossa, em que o conselho, inclusive dos editais do fundo, é o nosso conselho que elabora, ou que aprova, porque nós fazemos parte do G7, né, Fantasma, que são os 7 maiores municípios do estado, e a gente tem o Fórum Permanente do Sul do Brasil, que são municípios que dialogam, e tem a MCG Cultura, enfim, tem vários blocos de municípios dos quais a gente faz parte, e o único conselho que faz edital e que aprova os editais é o nosso. Por isso, os nossos conselheiros não podem participar dos editais do fundo e do Promific. Bom, seguimos agora para a última pauta, porque realmente eu tenho um outro compromisso e eu gostaria de fazer esse convite. Essa é a nossa última reunião em caráter ordinário. Caso não tenhamos necessidade, eu acredito que não vamos ter de convocar nenhuma extraordinária, me despeço nessa reunião, desde já, dos conselheiros que não seguem, né, que no caso seriam o professor Nelson, que foi brilhante na sua participação, tive a honra de estar com ele em 2 mandatos, o conselheiro Luiz Carlos Gorchinski também ficou em 2 mandatos. 4 anos e 6 meses. Teve ainda os 6. Uma prorrogação de 6 meses, né? Então 4 anos e 6 meses. Desde maio de 2019. E assumem agora os novos conselheiros eleitos e indicados das cadeiras. Adriane Lopes, seja bem-vinda. Os conselheiros reconduzidos também, que bom que estaremos juntos. Aos novos, Júlia, Sharon, e aqui registro nessa ata, embora eles não estejam conosco nessa primeira reunião, mas gostaria de deixar registrados os nomes dos conselheiros que vão estar conosco. No novo mandato. Né? Ficarão, inclusive, até após a nossa saída. Da cadeira do Carnaval, o Everson Pontes, a Maria Tereza. Da cadeira de Afro-Brasilidades e Povos Originários, a Aimee Alves. Da cadeira de Arte Urbana, que está na sala, a Sharon Maciel de Campos. Da cadeira LGBTQIAP+, o Vitor Emanuel Carbonar. Da cadeira de Audiovisual, a Thaís Cristina dos Santos e o Lucas Feld Guimarães. Na cadeira de Literatura, que está aqui conosco, a Júlia Calva e a Morgana da Silva Salca. Na cadeira de Música, reconduzido, nosso maravilhoso Álvaro Bueno
e agora com suplente com o César Francisco Cap. Da cadeira de Artes Visuais também reconduzido o Wilton Correia Paz. Que alegria que temos reconduzida a Ana Cláudia Gambassi, da cadeira de Teatro e Circo. Que alegria também que a Maria Luísa Cavazotti estará conosco na cadeira de Artes Populares por mais um mandato, e a Pamela Chamini também na cadeira de Dança. Fico muitíssimo feliz de saber que o que nós construímos continuará sendo construído. E aos conselheiros novos eu peço que a gente tenha essa mesma harmonia que nós tivemos, né? Porque acho que nós tivemos momentos muito acalorados, nós tivemos momentos muito bonitos, em que a gente aqui não estava de brincadeira. Nós tivemos um mandato que atravessou uma pandemia, que foi eleito durante uma pandemia, numa conferência que a gente fez num pátio, porque a gente não podia estar dentro de um ambiente fechado, com pessoas todas de máscara. Aprendi nessa conferência com o conselheiro Luiz Carlos a palavra escrutinação e tantos outros termos que eu nunca havia ouvido, mas que eu tenho certeza que de lá para cá a gente desenvolveu não só um trabalho voluntário, né? Vocês são voluntários, voluntárias, mas a gente desenvolveu uma boa amizade. Aos novos que vão ser impulsados, eu queria pedir que, antes de vocês entrarem, vocês tenham essa mesma sensibilidade de saber que a gente é um conselho para construir, não para destruir, né? Todo mundo aqui já construiu alguma coisa. Então, com a experiência que cada pessoa tem, a gente vai poder fazer essa cidade respirar cada vez mais a arte, respirar cada vez mais a cultura, porque todo mundo aqui ama a arte e ama a cultura. Sobre a posse de vocês, conselheiras novas, e a recondução, a gente, enquanto secretaria, porque isso é uma atribuição nossa da secretaria, quem faz a posse de vocês sou eu, enquanto secretário, não presidente do conselho, após a homologação que a prefeita faz, né, a publicação do decreto. Nós estamos combinando o seguinte, nós vamos fazer um comunicado e um convite oficial, mas a gente quer fazer uma cerimônia diferente. A nossa primeira reunião do conselho seria no dia 11, que as reuniões ocorrem na segunda-feira de cada mês, exceto no mês de janeiro, em que nós temos o recesso. Então, a segunda-feira seria no dia 11 de dezembro. A nossa proposta é realizar a posse de vocês no dia 9, sábado, pela manhã. Nós, Secretaria de Cultura, nossos diretores preciosos, dos quais eu considero minha segunda família, querem receber vocês na sede da Secretaria com um café da manhã e, na sequência, fazermos um tour pelas nossas unidades culturais. Os conselheiros que vão ser reconduzidos já fizeram esse tour, mas seria uma atividade muito bacana para a gente fazer um entrosamento com os conselheiros novos, e até o meio-dia nós encerramos essa atividade, mas visitando as unidades, podendo conversar e fazendo essa cerimônia simbólica aí de posse. Eu acho que talvez o único diretor que não possa estar presente é o Carlos, né, Fantasma? Dia 9 não, dia 9 eu posso. Você não vai estar no festival lá de... Palmeira é dia 2. Ah, é dia 2. É dia 2. Ah, então tá. Então... Dia 9 tá É tranquilo. que antes A você tinha apresentação, falado desculpa, dia 3. A apresentação em Palmeira, a apresentação em Palmeira dia 1º e a premiação dia 2. É que o Beto tinha falado de fazer dia 3. Então, me desculpe, eu acabei de me confundir, porque o convite é para o dia 3, exatamente. Não, mas estaremos aí sim. Desculpe, é para o dia 3. Mas dia 3 é domingo, Beto.
Dia 2. É o primeiro sábado. Que é o dia da premiação lá de Palmeira. Mas é à noite, né, Ana? É. Você É à noite. Nós nos apresentamos à noite do dia 1º, e aí a premiação é na noite do dia 2. Tá, e você vai ficar posando lá, ou você vai estar aqui? Eu acho que não, eu quero ver se eu consigo voltar para cá. Tá. Quero ver se eu consigo, que daí sempre tem coisas para fazer e tal, então eu não sei como é que está a questão do transporte, se o transporte for voltar, o transporte oficial da secretaria, alguma coisa eu volto, normal, senão eu vejo com o pessoal, se mais alguém vai voltar, a gente se organiza, porque Palmeira é super perto, né? O transporte vai voltar. O transporte vai voltar, sim. Até porque a gente vai usar ele pro City Tour. Já durmo na van, já fico direto, já vou para outro dia. Então tá. Então, não, tranquilo. Eu passei a data errada, então seria no dia 2, sábado, dia 2, pela manhã. Tá? Às 9 horas da manhã a gente começaria e faria esse café da manhã com a posse. Eu vou fazer o convite, mando formal no grupo para que todo mundo possa saber. E aí sim vocês já assumem daí o conselho. Tá bem? Para fecharmos, queria fazer os últimos informes. Essa semana a gente tem uma série de programações e de eventos acontecendo pela cidade. Vou rapidamente passar aqui as ações. Nessa quarta-feira, a gente vai lançar a programação de Natal da cidade, que vai acontecer na Mansão Vila Hilda, às 19. Às 19h30, na Mansão Vila Hilda. É o último PG Projection, que é a apresentação, aquelas projeções mapeadas que estão acontecendo na cidade. Aí temos um concerto de aniversário de 71 anos da Banda Lira dos Campos, o concerto Celebra-te, no dia 18 de novembro no Cine Ópera. No dia 19, a gente tem Sonho de uma Noite de Verão com a Orquestra Sinfônica. Temos no dia 26, concerto A Brasileira com o Conserva Big Band. Sexta e 6, qual é o próximo, Fantasma? O próximo é na sexta agora, a Rêmera, a outra banda, não vou lembrar o nome agora, que é um nome bem mais difícil, assim, mas eu já vejo aqui na nossa programação. Joia. Também convidamos quem não conheceu ainda o Museu Municipal que faça a visita, que ele está bombando, funcionando, recebendo um número muito expressivo de pessoas. E acho que é isso. Só deixa eu pegar aqui o cronograma de apresentações. Exposições que estão acontecendo também nos espaços de exposição. A gente tem aberto ainda o Salão 200 anos, está nos últimos dias no Ponto Azul. O acervo de obras de arte, também com um movimento surpreendente. Achou, Fantasma? Achei. Heart Listener e Rêmera. Que é dia 17/11, sexta-feira agora. Aí daí nós temos duas que foram adiadas por causa do mau tempo, né? Que é a Jump vai se apresentar no dia 13 de dezembro e Ghost Made in Holes dia 24 de novembro também. E também estamos preparando o Cestinha e 6, que é com uma banda que toca rock para crianças, que a gente vai fazer junto com a programação de Natal. Era para ter sido em outubro, a gente não acabou nem divulgando, o tempo não ajudava, a gente vai conseguir fazer agora em dezembro também o Cestinha e 6. Maravilha. Então tá. E o último ponto só também para comentar, principalmente com o Brendo aí da PAC, sobre a Maria Fumaça, Brendo. Saiu agora o decreto da cessão dela para o SESC vai retirá-la. A ideia é que agora, na segunda quinzena de dezembro, vai ser retirada ali do Parque Ambiental.
transferida para lá, ela vai ganhar mais 2 vagões, segundo Que legal. Vai ser restaurada, de verdade restaurada. E o nosso projeto de restauração da Estação Paraná, que está hoje completando 93 dias, aguardando uma resposta do governo do estado. Vixe. O Ministério Público sempre manda questionamentos para a PAC também. Ei, como está o projeto? E, tipo, gente, sei lá, né? 93 dias hoje completou. Mas tudo bem, a gente tá caminhando. Eu sempre vejo o pessoal comentando nos grupos, assim, né? A prefeitura abandonou, né, e tal. Aí a gente, né, como eu falei para vocês, assim, eu sempre gosto de ver os dois lados. Então a gente vê, as pessoas gostam de detratar e não sabem, né, o que está acontecendo. Mas enfim, beleza. Imagino que o Compac também esteja a par disso, né, então. Claro. Isso aí, obrigado pelos informes. E boas 2 reuniões ainda. Conselheiros e conselheiras, boa noite. Declaro encerrada a reunião em caráter ordinário do Conselho Municipal de Política Cultural, dia 13 de novembro de 2023, agora 20 horas. Uma boa noite e até o dia 2, às 9 horas da manhã, na Secretaria Municipal de Cultura. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, Até. pessoal.